Deu ruim para o Everton Cebolinha. E também Flamengo treina a semana cheia para o clássico diante do Botafogo. Confronto importantíssimo pelo Brasileirão. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem e ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Tudo bem, Glaucia? Beijo grande pra você, abraço Jailson, abraço pro Donk. Jailson, intocado hoje porque tá aquele climinha de montanha, tá uma coisa linda aqui, você ia gostar bastante do clima, atualizando sempre aqui as condições climáticas do Rio de Janeiro para o grande Jajá. Mas um beijo a todos, Flamengo que teve uma rodada péssima, né, na verdade, porque perdeu no finalzinho aí, como a Nath estava destacando pro Cruzeiro, de virada, e aí viu o Palmeiras vencer facilmente o Vasco, abriu 6 pontos novamente, até igualou também, no saldo, né? Ali, então o Flamengo, por mais que tenha um jogo a menos, fica na situação mais de ter que remar ainda mais tudo de novo no Campeonato Brasileiro. É uma semana para trabalhar forte, o Flamengo fora da Copa do Brasil, vai ter a semana cheia para trabalhar no Ninho do Urubu a partir de amanhã. Amanhã à tarde, reapresentação no CT rubro-negro, porque 2 dias de folga, ontem e hoje, para os jogadores, para dar aquela descansada. Um mental também é importante nessas horas, nessa sequência, porque tem muita coisa pela frente ainda, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Flamengo vai conhecer o seu adversário nessa semana, independente Del Valle ou o Tolima. Tá então o Leonardo Jardim abordando a questão do Flamengo perder muitos gols. É um problema crônico, antigo, mas esse ano que tem diferenciado bastante aí é o fato de que a defesa quase todo jogo tem sofrido gols. 8 jogos pós-Copa, só não levou gol em 2, então fica complicado. Corneta alta em cima do Rossi, o goleiro, porque sofreu aí mais um gol considerado por muitos defensável, né, contra o Cruzeiro de novo, do Arroio, e também muita corneta ali em cima do Ayrton Lucas, que errou um passe, enfim, na origem da jogada do contra-ataque. Então as cornetas estão soando. É assim, time na pressão, milionário, mas quando perde, fica todo mundo bem irritado, com a cabeça quente. Glaucia. Ouvi muita gente falando sobre o jogo e muita gente reclamando da questão defensiva do Flamengo, que envolve um time que toma muito gol e um goleiro que toma muito gol de fora da área. Vou falar uma coisa aqui que eu já falei antes, vai parecer ironia, mas não é ironia não. Para o Flamengo hoje, com o Rossi no gol, vou falar sério, tá? Um chute de fora da área bem dado, não estou falando de chute indefensável não, um chute bem dado. Esse do Arroio, por exemplo, chute bem dado, não é uma bola indefensável, ela é bem dado, um chute bem dado. É mais perigoso do que um pênalti. Ah, porque ele é um bom cara de pegar. Ele só pega pênalti. A sensação do torcedor do Flamengo é, quando tem pênalti, é de mais segurança do que quando chute fora da área. É sério, é sério. O Cruzeiro estourou uma bola no gol no jogo de ida na Libertadores e foi gol. Primeiro chute no gol no Maracanã foi gol, ele mal colocado. E essa bola do Arroio seria uma grande defesa. Mas você espera de um goleiro de um time grande que ele faça grande defesa, não que tudo que vai de fora da área entra, né? A fase dele é péssima. E o Flamengo pagou tudo, todo o pacote, luvas, comissões, está lá no balancete. Chegou a custar 5,7 milhões de euros o goleiro Andrew, que não joga. Não joga. Ninguém nem sabe direito. Não, por que não joga? O goleiro titular na fase péssima que vem do ano passado, com aquelas trapalhadas com os pés e tudo mais. Agora, eu não acho o Rossi um mau goleiro, mas acho que ele é um bom goleiro numa fase muito ruim, né? Enfim, esse jogo tem do lado do Flamengo vários personagens negativos. O Pedro é um deles. A displicência dele nos gols perdidos, isso é inaceitável. Há quem diga, é um pacote. Não tem pacote, amigo. O jogador tem que ser cobrado, questionado. Um cara com os recursos técnicos dele não tem o direito, eu penso assim, de estar diante do goleiro e tendo o gol todo vazio, chutar no canto errado, como fez ano passado contra o Estudiantes, no jogo do Maracanã, que levou aquele drama nos pênaltis. No começo do jogo agora, Carrascal também perdendo o gol. E assim, é muita displicência, ninguém chuta de primeira, tem que dominar a bola para chutar. E aí entra o técnico, né, que depois do jogo ainda criticou os jogadores na coletiva, num momento de rara habilidade do treinador, né, isso aí costuma dar muito certo, técnico criticando o jogador publicamente, que escalou mal, mexeu mal, e no final do jogo, no segundo tempo, mais uma vez o Leonardo Jardim tem em campo um time que aceita a famosa trocação. O jogo estava totalmente aleatório, por isso ficou divertido. Eu acho que assim, um jogo tecnicamente até questionável pelo nível dos jogadores, mas que ficaria um bom entretenimento, especialmente para quem não é Cruzeiro ou Flamengo. Porque podia acontecer qualquer coisa. O Luiz Araújo teve uma chance de finalizar pouco antes do gol. Aí deu uma furada ali, não conseguiu chutar, estava de frente. Lá e cá. Isso não é interessante para o Flamengo. Especialmente em situação. Você está empatando fora de casa, esse ponto vale. Esse ponto é importante.
Controla o jogo. Se vai tentar ganhar, com a cabeça no lugar. Ayrton Lucas arranca com a bola, é cercado por 4 adversários, ninguém se apresenta para receber o passe, o único que deu uma opção foi o Carrascal, perde a bola, aí acusa um rapaz, ele errou ali, é verdade, podia fazer melhor, mas muita coisa acontece até o gol, né? E, inclusive, o Flamengo tem vários jogadores, 8 jogadores na área, e permitem a finalização do Matheus Pereira. Muitos erros, segundo tempo muito ruim, e o primeiro do Flamengo muito bom, mas com esses erros gravíssimos aí de finalizações, que eu acho que é uma coisa séria que não dá para passar em branco. O Cruzeiro, ao contrário, primeiro tempo ruim, pôs em campo um time mais forte do que eu imaginava, achei que eles iam poupar mais jogadores. O Atlético poupou meio time contra o Internacional, mas não, segurou o Gerson e tal, mas colocou muitos titulares em campo. E no segundo tempo, acho que o Cruzeiro mereceu buscar pelo menos um empate, porque jogou bem, criou muito. E um detalhe, esse Flamengo permite muitas finalizações. Foram 24 do Cruzeiro. É muita coisa, gente. É muita coisa para um time que não foi vazado em mais de metade dos jogos do ano passado. Eu já falei, vou repetir. Fala-se muito da palavra, já há muito tempo, né? Upgrade, né? O Flamengo aderiu ao downgrade de técnico. Ele foi para um técnico pior. O Leonardo Jardim é muito pior que o Felipe Luiz, isso é muito claro. Muito claro. O time não tem a consistência defensiva do passado, continua os problemas ofensivos, tanto que no Brasileiro, se pegar 20 jogos do Flamengo ano passado com o Felipe e 20 jogos com ele, a mesma pontuação, mesmo número de gols e 7 gols sofridos a mais. E muito mais finalizações, que permite o adversário. Né? Agora só joga domingo contra o Botafogo, o Cruzeiro tem um jogo contra o Atlético amanhã, depois segue no campeonato, tem a melhor campanha desde a chegada do seu técnico, é um bom time, tem bons jogadores, está num estágio atrás de Flamengo e Palmeiras, não é só por conta do Tite, é um time que está indo em formação há menos tempo, ele perdeu jogadores na janela, por isso também contratou, perdeu titulares, inclusive, o Cruzeiro. Né? Então ele passa por um estágio, você não monta um time fortíssimo para ser campeão em uma temporada, 1,5, leva tempo. Palmeiras contrata jogadores bons, o Flamengo há muito tempo. Então o Cruzeiro está num estágio atrás, mas caminha se o seu dono continuar colocando grana lá para ter um time tão forte quanto. E ele consegue, nesses embates, fazer esse tipo de confronto. Agora, o primeiro tempo do Cruzeiro não foi bom. Ele foi dominado e poderia ter perdido o jogo. O Pedro poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo. Porque uma coisa é você voltar com 0-2, ou até 3. E ele teve chances claras, não é chance mais ou menos, clara. A outra é você voltar com 0-1, que você empata, já muda tudo. Então, acho que foi uma boa partida, foi um jogo divertido para quem está acompanhando, mas do ponto de vista do Cruzeiro, óbvio, pela vitória, com uma dose de sorte, a bola bateu no Léo Ortiz e entrou, excelente. Então, do ponto de vista do Flamengo, muitas lições. Esse tipo de jogo, quando você tem chance de ganhar, você tem que ganhar. Não se pode permitir o que aconteceu. Não dá para ficar passando pano. Tem muito torcedor que acha que não. Eu acho, sinceramente, que o elenco do Flamengo, do nível que tem, com os jogadores que colocou em campo, tendo a chance que teve, não pode cometer os erros que cometeu. E o Pedro, que tão elogiado, foi na quarta-feira, fez um ótimo jogo. Ele foi muito mal no primeiro tempo e isso deveria gerar discussões internas. Isso aí me lembra o tempo do Gabriel Barbosa. Ele não chuta com a direita. Por que ele não aprende? Por que ele não treina? Por que ele não corrige? Por que ele não aprimora? Gente, qualquer profissional, em qualquer área, em algum momento, precisa se aprimorar alguma coisa. É a mesma coisa, cara, eu sou jornalista dos tempos da máquina de escrever, meu irmão. Então você, meu pacote é a máquina de escrever. Então eu não trabalho em nada do que eu trabalho hoje. Todo mundo tem que evoluir. Se o cara não tem objetividade para finalizar a bola no gol, então vai aprender a ter. Cabe ao técnico cobrar, treinar, discutir, chamar, mostrar o vídeo. Muito cômodo essa situação. O pacote, ele é assim, ele é assim. Agora, fica por meio de alguns amigos aí, da imprensa, fazendo pressão para renovar o contrato. Todo mundo está fazendo isso. Semana passada foi o Pedro. O contrato dele vai até dezembro do ano que vem. Qual a necessidade de renovar agora? Você tem que discutir isso com calma. Isso não é hora de discutir contrato. Mas está defasado. Está defasado, mas você que já assinaram esse contrato. Né? Porque o que acontece hoje em dia, essas defasagens salariais acontecem porque alguns atletas chegam, importantes aos clubes, livres no mercado. Então o cara faz um contrato que ele tem uma remuneração maior, porque é ele que vende os direitos dele para o clube. Então ele tem o salário e tem a grana que seria de outro clube. Então no montante que ele recebe mensalmente é maior. O Pedro custou dinheiro ao Flamengo quando veio da Fiorentina, é diferente a situação. Isso valia também para Bruno Henrique quando estava renovando e queriam que o Flamengo recomprasse o Bruno Henrique, depois fizeram outro tipo de acordo. Enfim, mas acho que ele foi um dos vilões do sábado e acho que deveria ter consciência disso e procurar trabalhar para mudar isso aí. Eu falando aqui com vocês e o bicho não tava indo. Eu concordo com número, gênero e grau em relação ao que o Mauro César... Em relação ao que o Mauro César Pereira falou, né? A gente até comentou isso pós-jogo durante a coletiva do Leonardo Jardim, ao qual o Pedro teve um momento lá que a câmera focou no jogador e a gente viu ele muito exausto, com
dificuldade até de tomar o ar, né? O fôlego, tava bastante cansado e, minha opinião, o Leonardo Jardim até demorou um pouco para poder substituir o jogador. Já poderia ter de cara ter substituído já no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. E demorou muito. A gente viu os jogadores bem abaixo, bem cansados. Como a gente falou, um intervalo muito curto, de 48 horas. O time jogou quarta, fez um treinamento regenerativo na quinta, treinou na sexta para o sábado, já na sexta mesmo já viajou para o sábado chegar e jogar. Foi um tempo muito curto e a intensidade que eles colocaram nesse intervalo aí dos 2 jogos de Libertadores e do Brasileiro contra o Mirassol e os 2 jogos da Libertadores pelo Cruzeiro foi muito alta, a intensidade é absurda e um desgaste muito grande, tanto mental como físico. E a gente sabe que isso, queira que não queira, impactou. Você vê que o primeiro tempo contra o Cruzeiro foi excepcional, né? Amassou literalmente o Cruzeiro, foi um placar até mentiroso, como o Mauro César falou, aqueles gols que o Pedro perdeu, não é um absurdo. Carrascal perdeu gol também, Samuel Lino também, teve várias oportunidades e não matou o jogo, como a gente diz a expressão, né? Não girou a faca e deixou o Cruzeiro vivo e aconteceu, vocês viram no segundo tempo, né? O time cansou, deu a louca literalmente, desorganizou, o Cruzeiro virou, até com um gol um pouco injusto, né? A bola acabou batendo na perna do Léo Ortiz e desviou e acabou enganando o Rossi, mas também o primeiro gol que o Rossi levou, na minha opinião, era defensável e tem falhado bastante e precisa colocar o André aí pra ele se ligar, né? Pra ele abrir o olho, que tem que levar um pouquinho mais a sério, porque senão acaba comprometendo o Flamengo. O Flamengo agora vai começar a fase decisiva, teve esse jogão decisivo contra o Cruzeiro, agora vai esperar Tolima ou o Independente Del Valle que jogar amanhã para decidir quem será o adversário do Flamengo. E domingo, 4 horas da tarde, Flamengo e Botafogo no Maracanã. Jogo decisivo. Mas coloque aí nos comentários a sua opinião, se vocês concordam ou não com o Mauro César Pereira, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, ESPN Brasil e UOL Esportes.